21 de Gênesis 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou um pão e um odre de água e deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de um pé de arbusto, de um arvoredo, e foi-se assentar-se em frente, e afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o seu lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com ele, com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Amém. Diga comigo: meu Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que vê, que fala, que se revela através da tua palavra. Então fala comigo nesta noite, para a glória de Jesus Cristo. Amém? Toma os seus assentos, irmãos, fique à vontade. Eu quero aproveitar o tempo, né, que nos é dado, né, para nós transmitir aqui uma palavra de Deus no teu coração. Você que saiu da tua casa, eu sei que, né, quem sabe quase a maioria, né, teve um dia corrido, né, trabalhou, resolveu alguma coisa, arrumou casa, mas você deixou tudo lá, crendo que Deus tinha algo para falar contigo aqui nessa madrugada. E Deus não só fala, irmãos. Quando Deus fala, Ele também se manifesta. Ele se revela. Quando Deus se revela, quer dizer que algo atraiu a atenção de Deus. Bom, Deus sempre está procurando alguém que o atraia, que o chame a atenção de Deus. E a Bíblia já diz, o versículo da Bíblia diz que o Senhor ama aos que o amam. E os que de madrugada me buscam, diz o Senhor, me acharão. Então nós já estamos aqui chamando a atenção de Deus. Deus já foi atraído para esta casa, este lugar chamado casa de oração. O Senhor disse, segundo Crônicas, no capítulo 6, Ele disse para Salomão: eis que o meu nome estará sobre esta casa. E toda oração que for feita neste lugar, eu, Senhor, ouvirei dos altos céus. E no 7,14 do mesmo livro, segundo Crônica, ele disse: se meu povo, que chama pelo meu nome, orar, e se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei seus pecados, curarei a sua enfermidade e sararei a sua terra. Eu creio que Deus já está aqui neste lugar em espírito e verdade. Eu sei, irmãos, que muitas das vezes a noite não foi feita para nós ficar acordados, tá bom? A noite foi feita para nosso corpo todo descansar, não é? O próprio Jesus disse: olha, vamos trabalhar enquanto é dia, que a hora que a noite chega, o corpo não aguenta, não é? É por isso que o Senhor disse que Ele ama os que o amam e os que de madrugada o buscam, porque isso para Deus é um sacrifício. Para Deus é um sacrifício bem apresentado diante de Deus. A tua resistência aqui, tentando mostrar para Deus que você não vai se entregar para o cansaço do teu corpo, e nem vai deixar a pálpebra dos teus olhos fechar, é sinal de que você está chamando a atenção de Deus. Amém? Então eu quero ministrar esse texto, e eu tenho certeza que nesse texto tem uma unção de Deus que vai liberar um milagre na tua vida nesta madrugada. O salmista Davi já que dizia e diz
que o choro pode durar uma noite, mas eu acho que nessa manhã o choro vai parar. E a alegria de Deus vai chegar em nossa vida. Eu quero falar de Agar. Eu quero falar um pouco de deserto. Porque se tem uma coisa que a igreja tem aprendido é viver em desertos. Em momentos difíceis. Momentos que nós muitas das vezes esperávamos ser auxiliados por alguém, terrenamente falando. E nós estamos observando que o nosso socorro está escrito no Salmo 121. Quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. A Bíblia diz essa história que nós estamos meditando aqui, que foi registrada aproximadamente há 4.000 anos atrás. A Bíblia está falando de uma mulher egípcia chamada Agar. E quem leu Bíblia, quem lê Bíblia sabe quem era Agar. Era escrava de Sarai. E é bom aqui que as mulheres vão se identificar. Talvez não muito, tá bom? Talvez não muito. Mas algo vai lhe chamar a atenção. É impressionante que a história fala que Agar era uma mulher escrava. E era uma mulher escrava de Sarai, esposa de Abraão. Mas segundo a história, segundo a lei também de Deus, dizia que se o Egito era o maior império da época, e como o maior império da época também tinha uma regra e uma lei que é estabelecida na lei de Levítico. Aleluia. Que um irmão não poderia escravizar outro irmão. Glória a Deus, aleluia. Nascido na mesma pátria, no mesmo país. E a Bíblia diz então que essa lei também valia não só para os egípcios, mas também para os romanos e até para os judeus. Aleluia. O próprio Deus disse que um judeu não poderia escravizar outro judeu, nem maltratar, nem perseguir, nem aprisionar, porque eles eram irmãos. E o irmão não aprisiona outro irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu sempre digo isso, tem que servir para a igreja. Devemos aplicar isso nos dias de hoje, não só para a igreja, mas isso tem que servir em qualquer lar, em qualquer casa, em qualquer família. E a Bíblia diz que essa mulher chamada Agar, ela era uma mulher escrava, ou estava sendo vendida como escrava. Mas já que a Bíblia diz que essa mulher era egípcia, ela não poderia ser vendida como escrava, porque irmão não escraviza seu irmão. Então tinha aí uma história por trás disso tudo, que segundo os rabínicos chegam a dizer que essa mulher do Egito, ela tinha, a sua família tinha uma dívida. E como o marido então deveria pagar a dívida, e o marido morreu, os filhos que ela tinha deveriam ser entregues para trabalhar para pagar a dívida. E também os filhos, ela não teve filho. E a Bíblia diz então que Agar, ou a história diz que Agar, ela teve que pagar a dívida. Como? Ela teve que ser vendida como escrava. Oh, glória! Aleluia! Então ela tinha perdido tudo já. Ela tinha perdido o marido, ela tinha perdido a pátria, ela tinha saído do meio do seu povo, e agora ela estava sendo vendida como escrava. Nessa história de escravo, eu gostei de algo que eu ouvi. Não é de um outro mestre, ou de um outro rabino, ou outro pregador, que falando de história, pelo menos para mim, que sou uma pessoa de cor, né, eu gostei disso, né, que é bom a gente buscar o conhecimento. Então, nós sabemos que no Brasil existem muitas datas comemorativas, festivas, que chamam de feriado. E eu fico admirado porque o nosso calendário, no dia, se eu não me engano, 1º de abril, eles comemoram um dia que não deveria ser comemorado, pelo menos para nós, né? É o dia da mentira, não é? Comemora até esse dia. E tem gente que dá crédito. Mas já que eu ouvi aqui, eu quero compartilhar com os irmãos que se tem uma data que deveria ser comemorada, pelo menos eu que sou uma pessoa de cor, não vou falar outra coisa, posso dar processo, né? Deveria ser lembrado então no dia 13 de maio de 1888, que foi o dia que foi decretada a Lei Áurea. O que é a Lei Áurea? A Lei Áurea é uma carta de alforria que foi dado para todos as pessoas de cor que eram trazidas da África para trabalhar, não num trabalho análogo à escravidão, mas trabalhar na escravidão. Então, foi trazido nessa época aproximadamente 5 milhões de pessoas da África
para trabalhar aqui no Brasil, nas colônias da época. E quando chegou no ano de 1888, no dia 13 de maio, então a princesa Isabel, ela decretou que não existiria mais escravidão. E a carta foi dada e todos os escravos foram completamente libertos. Graças a Deus que eu estava lá também, ó. Ó a cozinha aqui, ó. Mas não foi isso que trouxe a libertação. A verdadeira libertação para mim e para você foi na cruz do Calvário. Aleluia! Mas eu estou citando aqui um pouco para nós entrar na história, porque a Bíblia diz que isso já vem desde as antiguidades. Então a Bíblia diz que Agar era uma mulher escrava. E ela, então, numa das peregrinações de Abraão com a sua comitiva, porque depois de 12 de Gênesis, Deus fazendo uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai ao lugar que eu vou te mostrar. Por quê? Porque eu farei de ti uma grande nação, te multiplicarei como as estrelas do céu e como a areia do mar, e todas as famílias da terra em ti, Abraão, serão uma bênção. A Bíblia diz que Abraão sai, e ele sai com a sua esposa Sarai, o seu irmão Arão, ele sai com o seu sobrinho Ló, e ele também sai com o seu pai Tera. Mas quando chega na cidade de Arã, a Bíblia diz que Tera morre. Logo após, seu irmão Arão também morre. E só restou então Abraão, sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e a sua fazenda, porque ele já tinha servos e servas. E ele continua na sua peregrinação em direção aonde, irmão? A terra que Deus ia o conduzir, que era onde? A terra de Canaã, que mana leite e mel. E a Bíblia diz então que numa dessas peregrinações, então Abraão se depara com aquelas caravanas que existiam no deserto, vendendo escravos, fazendo comércio, vendendo jumenta, camelo. E a Bíblia diz que entre então os objetos animais já estava Agar. E a Bíblia diz que Sarai então, ela pediu que Abraão então desse Agar, então comprasse como escrava, para levar para casa. Mas não era para lavar louça, não era para varrer casa. Sarai estava querendo que Abraão comprasse Agar, ele desse ela, para que ela adquirisse conhecimento. E é uma coisa que nós precisamos adquirir, porque a Bíblia diz que é muito bom crescer na graça, mas também tem que crescer no conhecimento, principalmente da verdade. Por quê? Porque o livro de Oséias profecia que Deus usou o seu servo dizendo: meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Então Deus não está só na graça, não. Deus também está no conhecimento, porque a Bíblia diz que o próprio Deus disse: quem quer sabedoria, peça, busque de Deus. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A Bíblia diz que então Abraão vai comprar Agar, mas Agar tem o valor de 30 escravos, era caro. Mas Sarai convence Abraão, e Abraão compra Agar e lhe dá então como escrava. Mas a Bíblia diz que Sarai pega agora Agar e leva para dentro da sua tenda. Nenhum escravo entrava dentro da casa do patrão ou do seu dono, ficava na tenda dos fundos. Mas Sarai quer conhecimento, Sarai quer descobrir os segredos do conhecimento egípcio, que falava em 4 idiomas, que foi do Egito que saíram as primeiras cartas escritas em pedaços de pedra, esculpida por picos de ferro. Isso, o Egito era a maior potência da época, estou falando de 4.000 anos atrás. Um império completamente cheio de obras arquitetônicas e seus obeliscos, criados e formados numa beleza. Uma das 7 maravilhas do mundo é as pirâmides do Egito. Aleluia! Quando Sarai adquire a sua escrava, ela está dizendo: eu vou descobrir agora o conhecimento que está nesse poder desse país, dessa nação.
E a Bíblia diz que Sarai leva Agar para dentro da sua tenda e elas começam a construir uma amizade. E quando alguém começa a construir uma amizade de perto, essa amizade se torna uma amizade íntima. E quando se torna amizade íntima, não tem mais segredo. Começa a descobrir tudo, não só o que está na mente. Quando a pessoa se torna íntima da outra, então a pessoa começa a revelar coisas que estão dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que agora Sarai e Agar se tornam umas, porque elas são mais do que amigas, elas são amiga íntima. E a Bíblia diz que depois que vira intimidade entre as duas, entre patroa e escrava, a Bíblia diz que Sarai resolve abrir o coração e contar um segredo para sua escrava. Qual era o segredo, irmão Indomar? O segredo é que Sarai chegou diante de Agar e disse: olha, eu quero te contar um segredo. E Agar disse: pode falar, minha senhora. Ela disse: eu não posso gerar filhos. Eu e meu marido, nós somos estéreis, nós não podemos gerar filhos. Mas a Bíblia diz que Sarai teve uma ideia e disse: eu não posso gerar, mas tu pode. E tu é minha escrava, tu faz o que eu mando. E tu vai entrar o meu esposo e tu vai me dar filho. O teu ventre vai me dar filho. E eu vou ser mãe do teu filho. Por quê? Porque também tinha uma lei, a lei do ventre livre, que se a escrava ganhasse uma criança dentro da casa dos seus donos, o filho não era da escrava, e sim do dono, da escrava. Então, agora as duas amigas concordam lá no recanto do esconderijo dos segredos íntimos. Elas tramaram tudo isso e Sarai deu Agar para entrar ao seu esposo Abraão, e a Bíblia diz que Agar deu a luz a Ismael. Ismael nasce, e quando Ismael nasce, diz a Bíblia que agora Sarai pega o menino, e quando dá 4 anos que o menino diz tem desmamado, então agora Agar é mandada embora, ou melhor, para a tenda dos fundos, aonde ela deveria estar desde o princípio. Quando o menino desmama 4 anos, Sarai pega Agar e manda ela para a tenda dos fundos. Por quê? Porque Sarai não quer ter agora a ligação entre filho e mãe. Então ela separa a mãe do filho para o filho ser dela. Mas ela não sabia que sobre Abraão tinha uma promessa de Deus. E aqui um ponto de partida para cada um de nós. Porque a Bíblia diz que o projetar vem do ser humano, mas o realizar vem de Deus. Talvez você esteja passando um momento difícil, talvez você esteja trabalhando, mas não gerando, não produzindo, não dando resultado naquilo que você está fazendo, mas ainda acredite que Deus tem uma promessa sobre a tua vida, e essa promessa vai se cumprir para a glória de Deus. Aleluia! A Bíblia diz então que o menino nasce, Agar é tirada e dentro de casa agora, a intimidade foi rompida. E a Bíblia diz que aos 4 anos o menino começa agora a ser cuidado por Sarai. Mas a Bíblia diz que então à noite Deus vem em visão e se revela a Abraão. Porque eu creio que também Deus tem se revelado a muita gente aqui, ó, aos senhores e senhoras. Deus vem no teu sonho, no teu inconsciente. E Deus entra lá dentro do teu sonho e fala contigo quando você acorda. Você diz: é Deus que falou comigo. A Bíblia diz que Deus veio a Abraão e disse: Abraão, não te preocupe, Abraão, porque isso aí não é o filho da promessa, não, hein? O filho da promessa vai nascer no teu lombo ou da tua coxa, como diz a Bíblia. Tá bom? Fica tranquilo, minha promessa vai se cumprir. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz então que passou o tempo, aproximadamente 10 anos. Ismael estava com 14 anos quando Deus visita Sarai e Abraão, e a Bíblia diz que Sarai dá luz a Isaac. E quando Isaac nasce, Ismael deu problema para ele. Por quê? Porque quando nasce o menor, o maior perde o trono. Eu não tenho esse problema, eu sou menor da minha casa, com quase 50 já, mas eu sou menor. Eu chego na casa da minha mãe, que ainda é viva, graças a Deus, não tenho pai, mas a minha mãe é viva com 90, vai fazer 91. Eu chego lá e minha mãe: meu filho, o que tu quer? Eu não quero
seu, a mãe se apegou no mais novo, claro que não perdeu o amor do outro, mas se você ficou para trás, ficou. Perdeu o trono. Quando Ismael vê que Isaac nasce, Ismael está com 14 anos. E a Bíblia diz que Sarai agora largou o menino de lado porque não era seu filho e começa a dar atenção para o verdadeiro filho para Isaac. Glória a Deus, aleluia. Ismael começa a enciumar, porque até então a mãe dele era Sarai, não era Agar, ele não sabia disso. E a Bíblia diz então que Ismael começa a provocar Isaac. Era briga de irmão. Isso. O mais velho não queria perder o trono. E ele começa agora numa batalha com Isaac. É o mais novo, mas eu não posso perder a regalia, não posso perder o trono. E a Bíblia diz que Sarai começa a observar que Ismael está provocando agora o seu verdadeiro filho. E ela não gostou daquilo. Ela chama o seu marido Abraão e diz: vem cá, ei, chega mais perto aí, rapaz. Eu quero que tu pegue esse menino aqui, ó, que não é meu filho, é teu filho, mas não é meu. E eu quero que tu pegue ele e manda ele embora. E aproveita o embalo, entrega ele para a mãe verdadeira e manda os dois embora. E aonde que eles estavam nesse momento? A Bíblia diz que Abraão, sendo de uma tribo nômade, é uma tribo que vive trilhando, até hoje é conhecido assim. Então ele estava no deserto de Parã. Oh, Jesus. E nesse deserto de Parã, onde ele estava caminhando em direção à terra prometida, estava há 40 dias e 40 noites de caminhada até o Egito, da onde Agar foi trazida. A Bíblia diz que a ordem de Sarai foi para entregar Ismael, e pegar Agar e mandar os dois embora, porque agora ela disse: eita, agora sim, agora Deus me visitou, me deu um filho, e eu vou chamar ele de Isaac, aquele que sorri. Porque Deus me visitou e me tirou da minha tristeza e fez com que eu sorrisse, então o nome dele vai ser Sorriso, vai ser Isaac. E a Bíblia diz que Abraão ficou preocupado mais uma vez, e ele não dormiu à noite, que nem você hoje aqui nessa madrugada. Não dormiu, não conseguiu dormir, e rolou para um lado, rolou para o outro, e ele foi para a cama. E a Bíblia diz que veio um sono sobre ele, e Deus visita Abraão no sonho, dizendo: Abraão, não te preocupe não, faz o que a tua mulher está mandando, faz o que Sarai está pedindo, pega o menino, isso mesmo, entrega para sua mãe Agar, e pode despedir eles, porque eu tenho uma grande obra na vida desse menino. A Bíblia diz que Abraão acorda de madrugada, é o texto que nós lemos. Abraão acorda de madrugada bem cedo, e ele está com a revelação. Ele estava preocupado, mas agora Deus falou com ele. Ele pega um odre de água, e ele pega os pães e coloca numa salva. Chama o menino de madrugada bem cedo: Ismael, acorda aí. Levanta o menino, bota a água, o pão nas mãos do menino e leva ele até o quarto, a tenda do fundo. Aquela tenda do fundo lá de Agar era o quartinho de muita gente nos dias de hoje, não é? E não é só para pessoas que não são evangélicas, crente em Cristo. Não, tem muita gente, irmãos, que também crê em Cristo, mas está nesse quartinho do fundo. Esse quartinho do fundo é o quartinho do desespero, é o quartinho da depressão, é o quartinho do esquecimento, onde você grita, ninguém escuta, você chora, ninguém vê, você pede por socorro, ninguém te atende, não tem ninguém do teu lado, é o quartinho do fundo. Mas Deus tem um dia para te tirar desse quarto do fundo, e o nome do Senhor ser glorificado. É o teu quartinho do fundo. Aleluia! Era lá que Agar estava. Oh, Jesus querido. Mas assim como no ano de 1888, no dia 13 de maio, como a princesa Isabel deu a carta de alforria para todos aqueles que estavam sendo escravizados aqui no Brasil, nas colônias. Oh, Jesus querido. Aquele dia, aquela madrugada, foi o dia que Deus estava visitando Agar, depois de muito tempo. Aleluia. Deus estava visitando uma mulher escrava que tinha sido vendida por causa de alguma dívida que ela não conseguiu pagar, o seu esposo não conseguiu pagar, morreu, ela não tinha filho para pagar a dívida, e depois dela ser vendida como escrava, ela foi tomada e dada a um homem que não era seu marido, para ela gerar filho. E ainda que ela gerasse filho, ela não teve o filho nos braços quando nasceu. Deus estava vendo tudo aquilo, porque Deus não é um Deus de injustiça.
isso, que tinha direito de propriedade, e que isso agora tu pode ir embora, voltar para a tua terra, para o Egito. Eu estou falando do maior império da época. Ela estava dizendo, ela estava recebendo uma liberação por completo dessa escravidão. Mas quando Agar olha para o menino, se alegrou. O filho está voltando para ela, pelo menos uma coisa boa está acontecendo. Ela viu a quantidade que foi lhe dada de pão e de água. Grande é o nome do Senhor Jesus. E ela começou a se preocupar. Por quê? Porque diante de Agar, no meio de Agar, lá no deserto de Parã, onde eles estavam, para ela chegar no Egito, 40 dias e 40 noites de caminhada, ela tinha que enfrentar o deserto de Beersheba. Oh, Deus grande. Aleluia. Deserto de Beersheba não é para qualquer um, não. Tá bom? Atravessar o deserto de Beersheba não é para qualquer um. Por quê? Porque o deserto de Beersheba não tem umidade no ar. Oh, Jesus. Deserto de Beersheba é um lugar que, se você depois de entrar e você não cobrir o teu corpo, ou não tiver muito líquido para beber, segundo os mestres que falam disso, dizem que em 26 minutos você pode entrar em coma e depois disso a óbito, porque não existe umidade no ar. Então, se você entrar no deserto